Boas, pessoal, boa noite. Como é que estão? Como é que isso está hoje? Domingo é sempre um dia de merda. Com um gajo, sei lá, logo ali a seguir ao almoço começa a antecipar a segunda-feira e já não consegue bem usufruir do tempo livre. É ali, mais ou menos a partir da hora do almoço. Mas pronto, isto é capaz de estar um bocado aborreciente aqui atrás, mas faz sentido. Estou a ouvir isto. Isto é Gideon Kramer, um violinista que eu redescobri, não pode ser que descobri, mas redescobri há poucos anos à custa de uma nova versão das quatro estações de Vivaldi, em que o Astor Piazzolla compôs um novo andamento para cada uma das quatro estações. Eu tenho o álbum em algures, andei à procura dele, não encontrei, mas tenho a primavera portenha, o verano portenho, o outono portenho e inverno portenho, que são compostos pelo Astor Piazzolla. E para quem gostar de violino ou para quem gostar de Vivaldi, aconselho as versões de Gideon Kramer. A primeira vez que o vi, e só depois de descobrir que ele tocava e que se dedicou bastante a tocar Astor Piazzolla, que me lembrei que alguns ali nos anos 70 vi um filme na televisão sobre a vida de Paganini, e era um filme alemão, e de repente qualquer coisa, quando comecei a ouvir o Gideon Kramer a tocar Astor Piazzolla, aquilo bateu-me, fui ver e é o Gideon Kramer que interpreta o Paganini nesse filme dos anos 70. Se conseguirem apanhar o filme, vale muito a pena. Portanto, Paganini é um gênio, Gideon Kramer é outro gênio. Eu bem sei que isto pode ser básico, mas gosto imenso mesmo, muito das quatro estações de Vivaldi, e tocado pelo Nigel Kennedy ou pela Anne-Sophie Mutter, mas para mim o Gideon Kramer é absolutamente imbatível. E a Camerata Báltica, que é o grupo dele que toca este quarteto de cordas do Franz Schubert, a interpretar Piazzolla é uma coisa absolutamente fantástica, e aconselho. Não percam este nome, é o Gideon Kramer. E para quem não conhece o Astor Piazzolla, se o conhecer através de Gideon Kramer, fica fã, certeza absoluta. Depois era mais outra história habitual dos livros. Há um livro que eu, desde os 10 anos de idade, leio rigorosamente de 10 em 10 anos. Estava previsto que iria lê-lo daqui a 5 anos, 5 anos. Só que de alguma maneira parece que o tempo acelerou. Eu acho que neste último ano envelheci para aí 5. E portanto está na altura de recuperar. Só devia ler, voltar a ler daqui a uns 4 anos, mas vou ter que ler agora, porque é fundamental e repito, desde os 10 anos que leio rigorosamente 10 em 10 anos. Li lá aos 10 anos, aos 20, aos 30, aos 40, é completamente diferente. E a perspectiva que nos dá é sempre muito especial. É de um autor muito especial e que a maioria de vocês conhece. Básico, este. Toda a gente conhece, toda a gente leu, toda a gente sabe o que é este livro, mas garanto-vos uma coisa: se o leram quando tinham 15 anos e agora têm 35, voltem a lê-lo. Se o leram quando tinham 30 e agora têm 50, voltem a lê-lo. Se o leram quando tinham 50 e agora têm 70, voltem a lê-lo. A perspectiva é diferente e o mundo que nos abre em cada fase da vida em que estamos é completamente diferente. Eu sou um gajo a ver essas cenas New Age, não sou cá de andar a tripar com merdas, sei lá, New Age, pronto.
Mas, de facto, é um bocado este e o Príncipezinho. São dois livros que, lidos em diferentes períodos da vida, se tornam leituras diferentes e nos dão perspectiva diferente, e uma perspectiva diferente, e interpretamos de maneira diferente. E, portanto, pelo menos naquilo que me toca, e dado que se passou neste último ano, está exatamente na altura para reler o Siddhartha e para voltar a tentar percebê-lo. Mas, pronto, enfim. Há pouco estava estive numa daquelas salas do Clubhouse, naquela rede nova, que o blog O Insurgente tem vindo a organizar todos os domingos à noite, a partir das 9h30 da noite, organiza uma sala em que se debate um assunto, e o assunto desta noite foi as FP25. Faz 25 anos que as pessoas que estiveram envolvidas com as FP25 foram amnistiadas, e, portanto, houve uma conversa, debate acerca desse assunto, em que estiveram várias pessoas. Um deles, por exemplo, Manuel Castelo Branco, cujo pai era o diretor dos serviços prisionais, que foi morto com tiro na nuca na altura, e ouvir os relatos daquilo que as FP25 e o hotel, aquele vosso herói condecorado, fizeram é doloroso. Por exemplo, um pai que foi morto com 6 tiros quando levava a filha de 6 anos pela mão. E isto foi gente amnistiada. Mas seja como for, e a gente que anda aí de nariz no ar como se fosse um de nós, não é? A gente que matou, e não estamos a falar de combates pela democracia, pelo contrário. Isto são coisas dos anos 80, quando vivíamos numa democracia, quando tínhamos uma Constituição, quando tínhamos eleições, quando tínhamos uma imprensa ainda não tão livre assim, porque era estatizada, mas a caminho de ser livre. Portanto, não vivíamos sob ditadura. Esta gente andou a matar. Andou a matar. E no fim foi amnistiada e não pagaram pelos crimes que cometeram. E nem as vítimas. É como quase tudo em Portugal sempre, não é? Os vigaristas, os bandidos, são os coitadinhos, e as vítimas que se aguentam. Mas é um bocado isto. E é com isto que temos que viver, e é uma tristeza imensa. Mas é assim. É assim. E vamos ter que viver com isto. Mas, de qualquer maneira, em relação a este assunto, dessa conversa, nessa discussão de hoje à noite, nessa sala do Clubhouse, deve sair dentro de 1 mês e meio, sensivelmente 2 meses, um livro do Nuno Gonçalo Poças, ficção Nuno Gonçalo Poças, sobre as FP25. E vem mesmo a calhar. Vem muito mesmo a calhar. Porque a falta de memória é uma coisa atroz. Ainda há pouco conversava, falava com um amigo meu, que é um miúdo para mim, e em que ele me dizia que na memória as pessoas mais novas não têm noção do que é que foi o processo revolucionário em curso, não têm noção de que a seguir ao 25 de Abril, naqueles meses seguintes, havia dezenas de vezes mais presos políticos do que havia antes, do que havia no dia 24 de Abril, que o Copcon, que era liderado pelo Hotel Sarava de Carvalho, assinava mandatos de captura em branco, não é? E podia-se ir buscar pessoas a casa e espetar com elas na prisão. Algumas estiveram presas durante meses sem nada, sem recurso a um advogado, sem casos de pessoas que tinham problemas de saúde graves, que não lhes era permitido sequer ter acesso a um médico ou coisa nenhuma.
E ao fim de meses, houve quem tivesse estado preso mais de um ano, sem culpa formada, sem nenhuma acusação, sem coisa nenhuma. E isto não foi a PIDE. Isto não foi a PIDE, não foi a ditadura. Isto foi depois. Foram os vossos heróis que o fizeram. E as pessoas não têm memória. Não têm memória do racionamento, por exemplo. Não é? Eu ia em Carcavelos, ia para uma fila da mercearia, porque cada pessoa só podia levar 1 litro de leite. Lá em casa, a certa altura, éramos 5 miúdos. E então tínhamos que ir tipo 3 para a fila. E o senhor da mercearia conhecíamos, e vendia 1 litro de leite a cada um, porque um de nós não podia sozinho comprar 3 litros de leite. E quem diz leite diz açúcar, quem diz açúcar diz sal, quem diz sal diz pão. A memória varreu-se, né? Os cortes de água. Quantas vezes não teve que ir com o recipiente, que eram recipientes azuis, engraçados, àquela fonte ali ao pé do Largo de São Jorge, em Carcavelos, que agora se diz que a água é imprópria para consumo, e tínhamos que ir lá enchê-las para tudo, para cozinhar, para tomar banho, porque a água era cortada. Quantas noites não se passaram, e estamos a falar de 77, 78, quantas noites não se passaram à luz das velas, porque não tínhamos eletricidade. Aqueles anos ali a seguir ao 25 de Abril não foram... Isto não foi... a seguir ao 25 de Abril não se transformou num campo de margaridas e unicórnios. Houve muita merda, houve muita cagada, muita coisa muito mal feita. E uma das piores, se não a pior, foi esta história dos FP25, que mataram gente, literalmente. Com sangue frio e com uma total ausência de humanidade, para acabarem amnistiados e condecorados por Presidentes da República. Que é assim. E é este país que vocês têm. E pronto, o que me vale é que continuo a tocar ali em fundo. Kramer à tal altura. Aqui dentro de Kramer a tocar Franz Schubert. Então um gajo não entra em parafuso, é estas coisas que nos vão valendo. E amanhã é dia de bolir. Embora, olha, é o que é. Boa noite. E amanhã logo falamos mais da merda da Covid.